Eu sigo aqui na tela agora com o professor do Berea College, Carlos Gustavo Poggio. Professor, muito boa tarde, obrigado por poder nos atender aqui. E esse dia seguinte desta entrevista coletiva parece soar muito parecido, se não igual ao dia seguinte do debate da CNN, mas cada aparição pública de Joe Biden continuam os mesmos questionamentos. A grande questão é até quando esta situação vai poder ser prolongada ou, na sua avaliação, o Partido Democrata acabou entrando numa armadilha e o próprio presidente Joe Biden, da qual eles não conseguem sair neste momento. Muito boa tarde mais uma vez, Carlos Poggio. Boa tarde, Yuri. Prazer conversar com você, com quem nos assiste pela CNN. De fato, a grande questão é que o debate mudou completamente o contexto da campanha do Joe Biden, né? Se até então havia preocupações sobre a questão da idade, isso era algo comentado, a boca pequena, era algo que estava na boca dos eleitores, mas que ainda não era algo abertamente discutido, agora passou a ser a discussão central da campanha do Joe Biden. Não se fala de absolutamente mais nada. Então ele vai dar uma coletiva de imprensa sobre a OTAN, uma questão específica após o encontro da OTAN, e as pessoas só ficam prestando atenção se ele vai escorregar, se ele vai ter alguma gafe, e se tem alguma gafe é isso que acaba viralizando, é sobre isso que as pessoas acabam falando, ou seja, cada aparição pública do Joe Biden acaba virando um teste físico e mental. Então essa questão foi central, isso mudou completamente a campanha do Biden, porque a grande estratégia dos democratas, e isso a gente já vinha acompanhando há muito tempo, era de fato esconder o Joe Biden o máximo possível, ou seja, ele não dava entrevista coletiva, ele não aparecia para falar muito. Em fevereiro teve o Super Bowl, que é a final do futebol americano nos Estados Unidos, que é a maior audiência dos Estados Unidos. Normalmente os presidentes aproveitam isso para dar uma entrevista, para falar, para aparecer. Ele ainda pela segunda vez consecutiva pulou, não deu essa entrevista. Então, claramente, os democratas estavam numa estratégia de esconder o Biden e fazer uma campanha sobre o Donald Trump. O debate mudou isso completamente, né? O debate tornou a campanha agora sobre o Joe Biden, sobre a capacidade do Biden de liderar, e a campanha democrata não pode mais esconder o Biden, é obrigada a fazer o que fizeram ontem, como, por exemplo, uma coletiva de imprensa. Fazia 8 meses que o Biden não dava uma coletiva de imprensa. Ele é, de longe, o presidente americano que menos deu uma coletiva de imprensa nos últimos anos, e agora os democratas vão ser obrigados a expor mais o Joe Biden, e ao expor mais o Joe Biden, ele vai estar mais sujeito a essas gafes, né? Quem já acompanhava o Biden no dia a dia, esse Biden que nós vimos ontem é o Biden já de algum tempo, é o jeito que ele fala, ele foi até razoavelmente bem dentro dos critérios que ele tem tido, né? Do que representa o Joe Biden. Mas agora, porque mudou esse clima da campanha, fica muito em cima essa pressão sobre o desempenho dele. A campanha agora está totalmente centrada no Joe Biden, o que é exatamente aquilo que os democratas não queriam. Professor Carlos Poggio, deixa eu trazer a Jussara Soares para fazer uma pergunta também. Jussara, Carlos Poggio te ouve. Boa tarde, professor. Obrigada por falar conosco. Professor, tem uma questão. Quanto que essa demora, né, para uma decisão, uma definição, né, diante dessa pressão toda sobre a continuidade da candidatura de Joe Biden, quanto que isso favorece Trump e se o senhor também tem uma avaliação de quais serão as repercussões aqui para o Brasil de uma eventual vitória de Trump? Olha, Jussara, não há dúvida nenhuma que essa briga interna do Partido Democrata, né, que é o que a gente está vendo agora, um partido que começa a se rachar completamente por conta dessa situação do Joe Biden, não há dúvidas nenhumas que isso favorece a campanha do Donald Trump. Porém, o que não está claro ainda, né, veja, é óbvio que a gente pode fazer aqui, assumir algumas questões, né, que isso vai ser, a campanha do Biden está com os dias contados, que não tem mais como o Biden ganhar as eleições, que outra pessoa, Kamala Harris ou algum outro candidato seria melhor do que o Joe Biden. Por enquanto, isso é apenas especulação, né? A gente não pode falar, e não pode falar com base nas pesquisas que aparecem, ainda assim as pesquisas são meio ambíguas nesse sentido. Ontem mesmo saiu uma pesquisa que mostra que a Kamala Harris não está tão à frente assim, ou pelo menos empata com o Trump no que se comparado ao Joe Biden, não tem nenhum outro candidato democrata que teria um desempenho tão acima, né? Quer dizer, é verdade que serão algumas pesquisas que indicavam outras questões, mas as pesquisas mais recentes não parecem dar muito margem para isso. Então a gente especula
que um outro candidato talvez tivesse um desempenho melhor do que o Joe Biden. Hoje de manhã, por exemplo, saiu uma pesquisa de um instituto respeitado nos Estados Unidos que dá o Joe Biden à frente do Donald Trump, né? Ou seja, será que com o tempo este impacto inicial do debate não vai diminuir? Acho que essa é um pouco a aposta do Joe Biden. Porém, o que a gente tem visto é uma pressão muito grande por parte de líderes do partido e recentemente uma equipe grande de doadores, né, que doam milhões para o Partido Democrata, disse que não vai mais doar, vai parar todas as doações até o Biden desistir da campanha. A gente deve esperar nas próximas 24 a 48 horas outros democratas aparecerem pressionando o Joe Biden. Então a pressão interna é muito grande. Dito isto, a gente não pode, como muita gente tem feito, já dizer que o Biden é carta fora do baralho, que o Trump já ganhou as eleições, porque existe um anti-trumpismo muito forte e pessoas que votariam num cachorro morto ao invés de votar no Donald Trump, né? Votariam em qualquer coisa. Então pode ser o Joe Biden, pode ser a Kamala Harris, pode ser qualquer um que seja, pode ser uma árvore, a pessoa vai votar contra o Donald Trump, né? Então esse antitrumpismo é algo que movimenta muito o eleitor democrata. O eleitor democrata, via de regra, não vota no Biden porque gosta do Biden. Eu mesmo conheço muita gente aqui que vai votar no Biden, só que critica o Biden o tempo inteiro, não gosta do Biden, vai votar a contragosto, né? Então essa dinâmica da eleição americana é uma dinâmica muito, muito própria. E de qualquer forma nós estamos aí há 4 meses da eleição, que, como vocês sabem muito bem, na política é uma eternidade. Carlos Gustavo Poggio, professor no Berea College, a gente agradece demais a sua participação aqui e, claro, a gente vai acompanhar essas próximas 48 horas bastante cruciais nessa situação de Joe Biden aqui na CNN. Agradeço também a Jussara Soares por me ajudar aqui nessa conversa com o Poggio. Boa sexta-feira, um bom fim de semana para você, Poggio. Sempre um prazer. Obrigado, prazer é meu. Boa sexta-feira a todos.